E a hora dos destaques de Brasília com Antônio Maldonado. E eu começo perguntando para você, Maldonado, qual a agenda pública do presidente Jair Bolsonaro para esta quarta-feira? Oi, Kalina, bom dia a você, Tiago, todo mundo que acompanha aqui o Jornal da Manhã. A primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já foi cumprida aqui no Palácio do Planalto. Começou cedo o trabalho nesta quarta-feira. Uma reunião aí com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o chefe da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política entre aqui o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, e o deputado Léo Moraes, que é o líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Agora, às 10 horas da manhã, o presidente recebe também aqui no Palácio do Planalto Marcelo Corrêa Petrelli, que é o presidente executivo de um grupo de comunicação lá de Santa Catarina. Depois, às 11 horas da manhã, é a vez do presidente receber o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para uma reunião também aqui no Palácio do Planalto. Aí, ao meio-dia, na hora do almoço, o presidente também tem uma reunião mais ampliada aí com o presidente do Congresso Nacional e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e alguns ministros, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Depois, as agendas vão para o período da tarde. Às 2 horas, o presidente recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. Às 4 horas da tarde, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. E o último compromisso previsto na agenda presidencial para esta quarta-feira é o lançamento do programa Voo Simples, que é um programa que vem sendo capitaneado ali pelo Ministério da Infraestrutura, que facilita a expedição de carteiras de aviação, carteiras para pilotos conseguirem terem autorização, enfim, para pilotar aqui no Brasil. O Maldonado, e houve mais uma baixa na equipe de comunicação do governo? Pois é, Kalina, isso é uma consequência, na verdade, da criação do Ministério da Comunicação. O governo já, inclusive, havia anunciado que faria isso, exonerou hoje, está publicado no Diário Oficial da União, a exoneração do general Rego Barros do cargo de porta-voz da Presidência da República. Como foi criado o Ministério da Comunicação, agora toda essa estratégia de comunicação do governo federal foi passada lá para o Ministério. Então, o general Rego Barros, que foi nomeado logo no início do governo para ser o porta-voz da Presidência da República, já não vinha aí servindo de fato como porta-voz. Então, hoje saiu a exoneração dele no Diário Oficial da União. E para a gente fechar, Maldonado, sobre o caso do motorista Robson, preso na Rússia, o presidente se pronunciou a respeito. Conta mais para a gente essa história. Pois é, Kalina, o presidente disse que vai pedir o perdão, vai tentar articular ali, inclusive com o presidente russo, Vladimir Putin, o perdão do motorista Robson, que está lá preso na Rússia. Uma campanha foi feita nas redes sociais aí nas últimas semanas. Inclusive, ele disse ter recebido uma ligação do jogador do Palmeiras, Felipe Melo, pedindo que ele intervisse nessa situação toda. E ele disse que o presidente Jair Bolsonaro disse que pode conversar ainda nessa semana com o embaixador da Rússia aqui no Brasil, justamente porque vai pedir o perdão dele lá, porque, afinal de contas, se ele for condenado de fato, ele pode pegar uma pena de até 25 anos de prisão. E só para a gente contextualizar, o motorista foi preso ao tentar desembarcar lá na Rússia com um remédio que ele levava para o sogro, numa mala, inclusive, que a família do jogador havia encaminhado para ele levar junto. Ele levou essa mala e na mala estava um remédio que é proibido lá na Rússia, mas liberado aqui no Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai entrar em campo e tentar resolver essa situação para conseguir o perdão da justiça russa e trazer o motorista Robson, ex-motorista do jogador Fernando, que é da seleção brasileira, trazer ele de volta para o Brasil. Antônio Maldonado ainda volta ao longo da nossa programação com mais notícias de Brasília. Obrigada e até mais, Maldonado.